buscar a saúde através desses conhecimentos que estão surgindo, através das pesquisas sobre o microbioma, sobre a microbiota humana, tem sido uma busca minha. Eu realmente percebi muita mudança na minha vida na hora que eu comecei a me alimentar pensando nisso. Caramba, o que isso vai fazer? O que vai acontecer com isso quando chegar no meu intestino? O que vai acontecer quando isso se encontrar com o meu sistema interno, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho, você falou no caso da carne, por exemplo, quanto tempo, vamos supor, duas situações. A primeira eu comi demais, me excedi, o que não é o ideal, mas aconteceu. Eu quero reverter essa situação. Quanto tempo depois isso pode acontecer? E se o jejum intermitente auxilia nisso? Qual é o papel do jejum intermitente dentro disso? Isso é uma primeira questão. E a segunda questão pensando assim, eu, por exemplo, eu não consigo ser radical no melhor dos sentidos do termo, né? Ir à raiz, né? Fazer somente o que é ideal. Eu volto e meio, me dá muita vontade de comer um doce, não é frequente, mas eventualmente eu vou numa festa, tem uma situação diferente, eu me permito comer aquele doce. Aí eu te pergunto o seguinte, dentro desse ciclo em que eventualmente você come, como é que você faz para reverter esse oferecimento que não é ideal para a sua microbiota? Em primeiro lugar, eu tenho muitos pacientes, né? A minha fala hoje aqui, eu estou sendo muito objetivo, mas eu estou contando algo que eu já publiquei há 10 anos atrás, e agora publiquei há 3 anos atrás o capítulo 6 do livro Cirurgia Verde, né? O meu mais novo livro é o Cirurgia Verde. No capítulo 6, essa história está detalhada, e tem imagens, e tem explicações científicas, tem bibliografia, está tudo no livro, tá? Eu atendo pacientes, então assim, uma coisa é eu abordar essa questão que me foi feita, que é uma das questões mais radicais que pode haver em medicina. É vacinar ou não? Eu estou respondendo da minha maneira. Vacinação para mim é tudo. Vacinação para mim é um sistema de saúde inteligente e atuante e atingindo a toda a população como um todo, respeitando o índio da Amazônia e respeitando a senhora que mora na Rua Oscar Freire, em São Paulo, da mesma maneira. Mas eu tenho pacientes. Com pacientes nós temos que ser condescendentes às vezes, temos que negociar com eles, né? Ainda mais se o paciente é mineiro ou se ele é gaúcho, né? O gaúcho é pior ainda, né? Já o gaúcho disser para ele, olha, você vai parar de comer carne, ele desliga, hoje eu estou fazendo consulta online, ele desliga a câmera na minha cara, né? Eu não vou ficar aí mais, né? Esse cara é louco, né? Para dizer assim para mim. Então eu chamo isso, eu tenho até um termo engraçado que pode virar um termo sério, né? É um termo engraçado que pode virar um termo sério, que eu chamo de IT. IT é índice de transgressão. Eu acho que ele pode virar um termo sério um dia. O que é o índice de transgressão? Você vai lá e fala para um cara que tem doença cardiovascular, que ele está com a coronária totalmente tomada, que você explica para ele que se ele ingerir carne vermelha, as bactérias intestinais vão produzir uma substância tóxica chamada TMAO, que vão fazer com que as placas de ateroma se formem, e daí você conta um monte de história para ele, ele te ouve. Ele é igual o tabagista que está falando, mostra slide de pulmão, de enfisema, de câncer, de uma pessoa, né? No cigarro hoje em dia tem tudo escrito lá, né? E o cara ouve tudo aquilo e fala, ai meu Deus, ainda bem que acabou aquela fala, né? Eu vou pegar meu cigarro aqui e vou fumar. Então, as pessoas, isso é da espécie humana, ela sabe que aquilo vai matar ela sabe que aquilo vai deixar ela doente, mas ela tem a avidez por aquilo. E não é só o vício que explica, é o hábito, O hábito é pior do que o vício, porque o vício você sabe que ele é nocivo, né? O cara que é viciado em droga, o cara que é viciado em cocaína, ele sabe que ele está indo lá comprar no crime, ele sabe que é tudo criminoso, né? Que a polícia pode pegar ele. O hábito é muito pior. Você pode comer 10 quilos de açúcar por dia e nenhum policial vai te pegar por causa disso. Você não vai ser preso, porque você comprou um saco de 10 quilos de açúcar, embora seja uma droga equivalente à cocaína. É uma droga.
que destrói o teu corpo, né? Cocaína vai ter uma ação nos neurônios e uma ação toda psicoativa, e é tóxica. O açúcar tem ação psicoativa também. Quando você tem aquele desejo por açúcar, Yasmine, é um desejo de droga. Com certeza. E a sensação parece semelhante, pelo que me contam das compulsões, Sim. Né? Químicas. As pessoas consomem muito mais chocolate quando estão deprimidas e estão tristes, né? É a famosa, o rapaz ou a menina que separou da namorada ou do namorado e vai lá na caixa de chocolate e come tudo aquilo. Não está comendo cacau. Não quer cacau, é açúcar. Aí ele vai logo no fim de semana seguinte ter um churrasco na casa do comparsa dele lá, do mesmo time dele de futebol, porque eles vão ver o jogo. Aí, já está lá a carne servida. Então, o que ele vai fazer? Ele vai lembrar do que eu conversei, mas ele vai lembrar que eu disse para ele que a gente tem que ser tolerante conosco mesmo. Que no momento que você comer aquela carne, você está comendo aquilo por causa de um hábito. Aquilo ali não é igual à cocaína que se compra no morro. Aquilo ali todo mundo pode vender e todo mundo pode comer. Então, ela é lícita. Só que no teu caso, ela é muito pior do que uma droga. Você pode morrer de infarto agudo do miocárdio se você comer mais 3 bifes, mas mesmo assim você vai lá e come. Então, o que eu explico para esse paciente? Enche a cara de suco verde depois. Enche a cara de mamão com laranja. Enche a cara de fruta. Coma uma tigela de salada. Por quê? Porque você pega as bactérias que estão digerindo aquela carne e você joga o alimento das bactérias contra aquelas bactérias. Se você joga o alimento que as bactérias que são contra as bactérias que produzem a substância tóxica da carne, se você joga o alimento do grupo bacteriano, vamos chamar de Yanomamis, né? Os Yanomamis, que é o grupo que vai acertar a flecha nas bactérias que produzem substância tóxica da carne. Então, se você comer um monte de verde, comer um monte de fruta e tomar um suco verde, 6 horas depois daquela ingestão, até 6 horas depois, e fazer teu intestino funcional, principalmente é isso, o intestino não pode ficar parado. Quanto mais tempo parado, mais temal você vai absorver. Então, eu digo assim, Yasmine, você sentiu aquela loucura por comer alguma coisa, você foi lá e comeu porque você tem o hábito. O hábito não é um vício. Tem uma questão social também, né? Às vezes o brasileiro e vários outros povos. Mais que social, é afetiva. Exato, gira em torno da bebida, da comida. Então, às vezes, é muito difícil você estar. Quando eu parei de beber, uma amiga virou para mim: segura um copo de água numa festa, fica segurando um copo d'água, porque você tá aí com essa mão vazia, tá esquisito. É uma coisa muito forte da nossa cultura. Então, às vezes, até para não desagradar uma tia, que faz um bolo delicioso. Então, acho que essa proposta aí de emergência é maravilhosa, né? Mas quando der errado, o que eu faço? O IT é ótimo. Eu acho que o IT é ótimo, porque o IT é maravilhoso. É você mostrar para a pessoa, olha, você vai escorregar nesse açúcarzinho daqui, você vai escorregar naquele pedaço de carne, mas reconheça. Eu me baseio muito em Jesus. O meu mestre é Jesus. Mas você, aliás, você traz um conto maravilhoso no início do teu livro, Lugar de Médica na Cozinha. Sim. Eu super recomendo, muito bom. Eu acho que eu sou completamente embebido por esse mestre, né? Em tudo que eu faço na minha vida. Não é questão de eu ser assim, porque eu sigo ele, não. Eu sou embebido, como é que se diz aqui? Eu sou possuído pelo cara, né? É uma coisa meio estranha, né? Eu me sinto meio totalmente vinculado com as palavras dele, em tudo que ele faz. Então, eu acho que Jesus nunca pegaria uma pessoa que ele encontrou lá numa cidade e que estava com aquela doença e que a pessoa diz assim: Jesus, eu pequei. Jesus, eu errei. Jesus, eu continuei fazendo o meu pecado. Olha o pecado. Pecado, na verdade, a palavra pecado em aramaico, que é o hebraico antigo, quer dizer erro. É quando o arqueiro errava a flecha, era pecare. Esse pecare, essa palavra, ficou como pecado. Né? Ficou aquela coisa pesada, mas não, o pecado é um erro. Aí a pessoa dizia para Jesus: eu pequei, eu errei, eu continuei comendo as coisas que eu comia. Assim, então vai lá e não peques mais.
Olha as palavras dele. Ele era condescendente, mas ele não era... Ele dizia claramente, olha, é o que você tem que fazer para se curar. Senão a próxima vez que eu voltar nessa cidade, tu já vai estar morto. Ele falava, ele dava real pro cara. Você vai morrer, né? Mas assim, não pegue mais. E não é com o outro o problema, né? É consigo próprio, né? E quando chegava numa cidade e alguém tinha se curado, ele corria para abraçar Jesus e dizer, Jesus, você me curou. E o que o mestre dizia? Não fui eu que te curei. Foi a tua fé que te curou. Ele respondia. E são as mesmas palavras que eu uso para os meus pacientes. É a mesma coisa. Eu digo para ele, vai lá e não peque mais. Eu não falo a palavra pecar. Eu falo, vai lá e tenta não cometer esse erro de novo. E a gente fica ali no apoio psicológico deles. E quando ele cura, como agora eu estou com uma cura praticamente milagrosa, Yasmin. Eu estou com um paciente que tinha 70% de obstrução coronariana e que agora apareceu com zero obstrução coronariana em 6 meses de acompanhamento de alimentação baseada em plantas e mudança de hábitos de vida em geral. E medicações, que são meus segredinhos profissionais fitoterápicos que eu tenho à mão. Você acha que eu vou dizer para ele? Ele chegou para mim, doutor Alberto, o senhor me curou. Poxa, eu passei por... Os médicos iam botar stent, os médicos iam me operar, eu ia ser feito isso, eu ia ser feito aquilo, e agora não preciso mais. Eu falei, não fui eu que te curei, foi você. O mérito é todo de vocês. Porque para eu curar você, eu sempre falo isso, para eu curar Yasmin, eu vou ir para tua casa, eu vou fazer suco, eu vou fazer comida, eu vou botar você para dormir na hora certa, eu vou botar você para acordar na hora certa, eu vou te puxar para dar uma caminhada de 12 mil passos, pelo menos, por dia. Aí eu vou curar você. Mas você sendo médico, você não pode ir para casa de todos os teus pacientes fazer isso. Então, na minha prática integrativa, eu considero que o paciente se curou quando ele se curou. Ele se autocuidou, ele teve o autocuidado, ele aprendeu as práticas integrativas, que é a prática do autocuidado, que ele aprendeu como ele se cuida, e aí ele se curou. Quando a gente fala de bactéria, a gente fala de probiótico. Ele não é anti, ele é a favor do biótico, ele não é contra o biótico, ele é a favor do biótico. Então, quando você entra com um probiótico para uma pessoa, você está alimentando a biota dessa pessoa. Você está alimentando toda uma população bacteriana que é maior do que o número de células do nosso próprio corpo. Ou seja, se Pasteur soubesse disso hoje em dia, que ele não sabia na época, eu acho que ele ia dizer, olha, não tem como refutar o fato de que tem mais bactéria no nosso corpo do que nós mesmos, né? É mais bactéria do que gente. Então, eu não posso falar que eu estou fazendo um tratamento de 5 meses com probióticos e, nossa, tudo mudou na minha vida. Até a forma como eu entendo as emoções e desde o mais simplesinho, que é a mudança na pele, no cabelo, você sente isso, mas as emoções ficam mais calmas. Eu sinto uma transformação enorme na minha saúde mental e física mesmo. O exame laboratorial do século XXI vai se chamar o microbioma intestinal. Ou seja, é a genética. Ele já existe, ele custa R$ 2.800. Eu digo que é o exame de fezes chique, né? Que o exame de fezes normal custa R$ 10, né? Para ver se tem lá. E exame desse mais barato, será que estão vendendo gato por lebre? Porque eu já vi aqui por R$ 580 em laboratório. Não. Ele chegou a 2.800. Agora o que começou? Ah, tá. Começou a ter concorrência. Então, temos que baixar, está ficando um preço cada vez melhor, igual a passagem de avião, né? Então, num certo momento, vai chegar um ponto de que quase todo mundo vai poder ter o seu microbioma intestinal. É tipo olha, o seu DNA, quase, né? É exatamente o que não é o seu DNA. É o DNA das bactérias que estão no teu intestino. Olha que genial. Mas eu acho que no sentido de você conhecer a sua saúde profundamente, né? Não, mas peraí, é isso que eu estou querendo dizer. Não é o seu DNA, mas é como se fosse. É um outro conjunto de genética que são 100 vezes mais... Se é mais bactéria do que célula do corpo, é uma coisa. Agora, é 100 vezes mais genoma do que o nosso genoma, morando dentro de 10% humanos somente, o resto é tudo bicho.
Então, esse 100%, essa quantidade de genética que está lá dentro, não vai ter influência nos teus vasos, não vai ter influência no Alzheimer, não vai ter influência na depressão, não vai ter influência no diabetes, não vai ter influência na facilidade de contrair o Covid e morrer por Covid, não vai ter influência? Quem aqui é tonto o suficiente de não entender isso? De que as bactérias que estão no teu intestino, o genoma delas é fabuloso, a quantidade de substâncias que ela pode produzir. E o que você pode ter ali? Um grupo que produz para a tua saúde integral ou um grupo bacteriano que está produzindo venenos que estão acabando com você. Se você não muda a sua microbiota intestinal, nada vai mudar na sua vida, e nem com vacina, e nem com antibiótico, e nem com toda a quimioterapia anticâncer que você possa usar. Se você não muda esse sistema, que é um sistema que trabalha em conjunto com o seu DNA, no qual o seu DNA é minoria. É como se fosse, imagina um congresso. Você imagina um congresso, né? Onde a sua bancada só tem 10 deputados. Né? Você vai ter que convencer a outra bancada com 90 deputados a votar. A bancada bacteriana intestinal tem 90 deputados. Meu cara, se você não negociar com eles e tentar, e tá ali, né? Você tem é isso, você vai alimentar o centrão com o quê? Com o podrão que você come ali na esquina. Você vai lá no podrão, come um podrão, você alimentou exatamente o centrão. O centrão, ele pode ir para qualquer lado. O centrão pode apoiar os 10%, que é o teu corpo, ou ele pode se bandear para o teu lado e dizer, deixa o corpo desse cara para trás, que a gente não está nem aí para esse corpo. Já tirei tudo que eu queria. Agora, assim, eu queria só trazer a questão do terreno biológico, doutor Alberto, porque, assim, para muita gente que não tem uma relação mais de proximidade com a medicina integrativa, pode não entender o que é o terreno biológico. Aí, agora que a gente falou de microbioma, se você puder explicar exatamente como é que funciona esse terreno biológico, né? O que é o terreno biológico, porque eu acho que isso também vai muito... para o que a medicina integral ou integrativa entende do protagonismo do paciente, né? Ou seja, você é um indivíduo, você tem características, você precisa conhecer essas características biológicas para poder fazer um match ali com nutrientes que vão fortalecer teu corpo, não é isso? O terreno biológico começa no terreno biológico da terra mesmo. Começa na plantação. Começa na terra que gera o nutriente que vai para aquele milho. Na terra que gera o nutriente que vai para aquela fruta que você está comendo. Então, desde esse momento da terra que começa a teoria do terreno biológico, onde as coisas acontecem. No mundo bacteriano, é onde tudo tem origem, é onde tudo tem o seu fim. Porque, do mesmo jeito que você veio do pó, né? Do pó, você veio do pó e ao pó voltarás, né? Em algum momento você será devolvido a esse sistema e a tua matéria vai ser reincorporada. Então, a gente pode pensar nisso num conjunto como um todo. Então, tudo que eu como, da onde ele vem, como é que ele é produzido, como é que ele chega na minha mesa, como é que eu preparo esse alimento. Então, eu digo, para não sair pessimista dessa conversa, vamos começar a mudar a nossa microbiota a partir de agora, fazendo um suco verde, contendo folhas que você possa encontrar no teu quintal, que você possa encontrar na roça, se você mora na roça, que você pode encontrar na beira da praia, se você mora na praia. Vai atrás de folhas punks e faz um suco usando água de coco, caldo de cana ou maçã, dependendo de onde você mora no Brasil. Vai fazer teu suco verde, vai beber suco verde, porque isso sim tem impacto direto na microbiota. Você não precisa fazer o exame de fezes chique, você não precisa ir no médico, você não precisa fazer nada. Se você faz um suco verde todo dia, você está mudando a tua microbiota para melhor, independente de você ser acompanhado ou não por um profissional de saúde. Se você faz suco verde diariamente, você recebe todo dia um banho de substâncias verdes que modificam a sua microbiota para uma microbiota que trabalha a seu favor.